Boa tarde, amigos e amigas. Bem-vindos aí à nossa quarta live, segunda live no novo formato, Rayane, o formato podcast portátil. Hoje a gente está tendo a condição de levar o nosso podcast a qualquer lugar da cidade. Não importa se tiver barulho, se tem estrutura, se não tem, né, a gente consegue levar. E temos também o Fala Professor, né? Esse podcast, eu coloquei o nome Café com Professor, e a gente já tinha lançado com 2 edições o Fala Professor, que é no formato de estúdio. E hoje nós estamos recebendo aqui a amiga, a correligionária, Rayane Guedes. Não vou falar de você não, você que vai se apresentar aqui para a nossa audiência, ao pessoal aí do Instagram, tá certo? Na nossa live. E aí, Rayane, se apresenta aí e faça suas considerações iniciais. Olá, pessoal. Boa tarde. Me chamo Rayane Guedes, né? Tenho 23 anos. Como foi citado pela fala, né, do nosso colega Marcos Tosta, estou tentando, né, o pleito como vereadora aqui em Santo Antônio de Jesus pela primeira vez, né? Você, estudante, já trabalha na área? Me fala aí sobre sua profissão, o que é que você está galgando aí profissionalmente? Sou estudante de Direito, né? Hoje eu faço estágios na área de Direito, no escritório de advocacia aqui em Santo Antônio de Jesus, e também faço estágio pela área no colégio estadual também. Certo. Então, Rayane, você é pré-candidata a vereadora, não é isso? Isso. Então, já que você é pré-candidata a vereadora, você vai ter algumas perguntinhas aí, viu? Está preparada mesmo? Estou, né? Temos que estar. Vamos lá. Me fala aí sobre sua motivação, Rayane, para entrar na política. Minha motivação foi pelo fato recentemente meu filho passou pela necessidade de uma regulação e foi quando eu percebi o quão temos deficiências de pessoas capacitadas para isso. Temos pessoas que estão ali na Câmara de Vereadores, mas que não procuram buscar, né, o que a população precisa, quais são as necessidades da cidade em si. Estão ali com promessas de que vão fazer, não temos concursos públicos aqui no município. Foi onde eu vim ter a necessidade disso, não, eu preciso pelo menos tentar entrar, né, e trazer os meus projetos para aqui, para Santo Antônio. Legal. E dentro dessa sua motivação, né, qual foi o momento que você considerou assim decisivo para dizer, não, agora eu vou ser candidata? Teve aquele período da pré-candidatura? Qual foi o momento decisivo que você Bate o martelo? bateu o martelo? A decisão foi quando eu tive uma reunião, né, com o meu namorado e eu expliquei para ele aquilo que estava acontecendo, as minhas necessidades, que eu estava correndo em busca de estágio, e eu vi que as portas estavam literalmente todas fechadas para mim. E ali foi quando uma pessoa falou para mim, olha, você tem potencial para ser vereadora aqui em Santo Antônio de Jesus. Aquilo me motivou também. E aí foi quando, depois dessa reunião que eu tive com ele, ele falou, não, vamos tentar. A gente sabe o quanto é difícil, porque as pessoas, principalmente aqui no município, falam muito em questão de dinheiro, do financeiro, mas não custa. E aí foi quando eu bati o martelo. E aí você decidiu, mesmo sem dinheiro, mesmo sem uma estrutura necessária para manter uma campanha. Manter uma campanha. A gente sabe que é muito caro, né? A gente está vendo aí o abuso de poder financeiro que está acontecendo na cidade. E mesmo assim você encarou o desafio. É isso? Sim. Rayane, dentro desse contexto da política, quais são os principais desafios que você acha que a nossa cidade enfrenta? Você falou aí da questão da saúde por ter sido, vamos dizer assim, uma vítima da má qualidade da saúde, né, do município e até do estado também, não vamos, né, ser hipócritas, porque essa responsabilidade é compartilhada, tanto saúde quanto educação. Quais são os desafios gerais assim que você enxerga como uma candidata agora a vereadora? Vou começar pela área da educação, né? A área municipal hoje, eu vejo a relação merenda escolar, o ensino. Eu não vou falar só assim, eu vejo que tem profissionais literalmente preparados, capacitados para estar ali e atuam da melhor forma possível, mas a gente vê, né, como é que eu explico?
uma deficiência mesmo, Sim. de algumas pessoas que estão ali, que só pelo fato de ser contratado pela prefeitura, quer ser muitas das vezes melhor do que quem é concursado. Então, hoje eu acho que na educação, né, a gente vê, e é notório, a saúde também, posto de saúde mesmo, a gente não acha gases, não acha fraldas, né? E também a gente está tendo hoje uma infraestrutura aqui na cidade, isso eu não posso esquecer dessa parte que a gente vê, né, que está tendo, as pistas hoje estão sendo asfaltadas, mas eu visitei algumas zonas rurais e vi a delicadeza que é que aquelas pessoas vivem, como são tratados, até mesmo em diálogo com alguns. Então, eu acho que essas áreas mesmo, e principalmente também a parte da juventude. Essa questão é complicada, porque a juventude de Santo Antônio de Jesus, principalmente os menos assistidos, né? Os filhos realmente dos pobres que moram nas comunidades, elas estão sem opções de lazer e de crescimento pessoal. O que é que você acha disso? Péssimo. Eu já morei, né, no bairro da Rádio Clube, e ali foi onde eu notei, né, algumas situações bem delicadas, principalmente em relação de saneamento básico, esgoto, que era em céu aberto. Então, são lugares, na verdade, que muitas das vezes não são assistidos, são vistos durante o período político, porque são as pessoas que são mais necessitadas. Eu costumo dizer nas minhas reuniões que a gente vive uma política onde existe uma cidade chamada que tem muitas necessidades. E algumas pessoas, por ter essa necessidade, às vezes aceitam uma cesta básica, aceitam um cimento, mas não só por conta de que o político, eles costumam dizer, eles só apareceram agora há 4 anos, eu vou utilizar esse benefício. Mas é quando eles também vê o candidato a vereador. É mais nesses momentos. Depois a gente não vê esses políticos visitando esses bairros periféricos, onde existe essa maior parte de jovens que não são assistidos e não são acolhidos também pelo município. Isso. É importante que os jovens da nossa cidade tenham oportunidades, tanto de lazer, como de emprego, como de uma formação técnica, a nível até tecnológico, porque hoje temos o Instagram, né, que é uma fonte de renda para muitas pessoas. Então, é muito importante que esses jovens tenham acesso a cursos que qualifiquem eles para explorar esse ambiente digital que vivemos. Sim. O que é que você acha dessa questão de termos essas ferramentas, né? Essas plataformas digitais que está transformando a vida de muitas pessoas? Como é que o poder público poderia incentivar essa juventude a galgar esse sucesso? Eu acredito que fornecendo cursos de marketing digital, design gráficos, que assim a gente precisa explorar ainda mais essas áreas, né? A gente temos hoje, como você citou aí, tem o Instagram, tem o TikTok, tem o Kawaii, que são redes sociais hoje que são muito faladas. Então eu acredito que o município ele poderia fornecer esses cursos profissionalizantes, né? Para também, como você falou, como uma forma das pessoas terem um custo e benefício sobre aquilo ali. Legal. Eu encaro que a internet hoje é uma grande fonte de renda, né, de produção. Os jovens de bairro periférico, basta ter um celular na mão que consegue produzir conteúdo e, obviamente, fazer dinheiro, fazer daquilo ali uma profissão. Mudando agora de assunto, né, qual o seu foco dentro da política? O meu foco, eu sei as barreiras que eu venho enfrentando, né, por conta do financeiro, comentários mesmo, por eu ter 23 anos, por eu ser mulher. E, assim, o meu foco hoje é as mulheres, a saúde, a educação, como eu citei aqui, a juventude, né, porque eu acredito que são áreas que a gente conseguindo trabalhar, a gente consegue uma evolução também. Consegue uma Evolução. evolução, sim. Você falou um assunto muito importante, né, em relação às mulheres. E eu acompanhando o seu Instagram, eu vi que você se posicionou muito firmemente quando aconteceu o caso do assassinato, vamos dizer assim, né, do feminicídio da doutora Patrícia Jacques.
Você poderia falar um pouco dessa indignação sua? Quando eu fiquei sabendo, que foi por volta das 7 horas da manhã, quando eu abri meu celular e fiquei sabendo, né, do assassinato, eu levei um choque naquele momento, não só por ser uma delegada, por ela ser minha amiga, né, e por eu não estar esperando. E eu vi alguns comentários no momento, de quando o Voz da Bahia postou, o blog do Valente, e tinha algumas pessoas fazendo uns comentários um pouco maldosos. E essa é a dificuldade. Eu já fui vítima de violência doméstica. E é um ciclo, na verdade, que a gente tenta sair, mas a gente carrega pelo resto da vida aquilo ali. Então, quando aconteceu a fatalidade, a notícia que eu tive foi que tinha acontecido um sequestro. E eu, de imediato, falei, não, tem alguma coisa errada. E em seguida foi quando começou a verdadeira suspeita, né, de que o companheiro dela tinha tentado, não, na verdade, tinha cometido homicídio. E ali, quando eu entendi, né, ali me doeu muito. Eu me coloquei no lugar dela, até por ela ser mãe, eu também sou mãe, tenho um filho, já fui vítima. Acompanho situações de mulheres aqui no município que vivenciam isso todos os dias. E não existe classe social. A gente tem o costume de dizer que as mulheres periféricas, elas sofrem mais. Mas, na verdade, não funciona dessa forma. Pelo contrário, as mulheres periféricas, elas falam mais do que elas sentem. E as mulheres que vivem de uma classe social média, acima, elas ocultam. Então, foi quando eu notei aquilo ali e vim entender o tão grave que era. Uma mulher delegada que atuavam naquela área, né, de defender as mulheres que eram vítimas, passar por aquilo ali. É incrível, né, que nós que estamos de fora, né, não de fora da sociedade, mas assim, nós não acreditamos como uma delegada, né, uma mulher forte que se posicionava, acaba sendo vítima, né? Isso foi muito chocante, Isso, né, para todos nós, né, não só para as mulheres, mas para os homens, assim, porque nós vimos ali uma força de uma mulher, né, e acaba sendo vítima do que ela tanto lutou contra, né? Situação muito complicada. E o que eu costumo dizer é que quando a gente vê uma situação de uma mulher, né, que, como você falou, tinha um poder de fala sobre aquilo ali, Sim. E vivenciou e sentiu na pele, e ver outras mulheres, em vez de apoiar, se colocar no lugar, criticar, é delicado. Então, assim, hoje eu vejo que aqui em Santo Antônio de Jesus o índice de violência doméstica, ela cresce. Não é só Patrícia. Quantas Marias, quantas Joanas irão acontecer esse fato? E quando a NEAM recentemente, né, foi inaugurada, aquilo ali foi um despertar e ao mesmo tempo fiquei feliz pela inauguração e ao mesmo tempo triste. Porque a doutora Patrícia poderia estar ali, né? Justamente. Assumindo aquela delegacia. Com certeza. E demorou muito. Quantas cobranças foram feitas? E aí precisou acontecer, infelizmente, uma fatalidade com uma mulher que tinha um poder para ter um posicionamento. E aí, Raiane, nesse contexto, você se coloca como a voz das mulheres na Câmara de Vereadores, se você for eleita? Sim. Como você trabalharia nesse sentido? Eu acredito que é através do projeto social. Porque existe agentes comunitários. A gente precisa atuar e entender a necessidade do povo. Tem muitas mulheres que são caladas, são restringidas de falar sobre o que sente. E também tem medo, não só do companheiro, em si da sociedade. Então, eu acredito que através do projeto social, a gente conseguiria, não vamos dizer que vamos acolher todas, porque seria um caso, seria uma promessa minha mentirosa. Sim, mas vazia, eu acredito, né? Que uma boa parte a gente conseguiria acolher através de psicólogos, através de pessoas, voluntários,
que tivesse disposto a também tomar aquela dor para si. Dentro desse contexto, você falou que trabalhará com projetos, e projeto social, ele precisa ser apoiado pela prefeitura, porque a forma do poder público é mais rapidamente chegar a quem mais precisa. Então, dentro dessa sua ideia de trabalhar com projetos sociais, né, me fale sobre o seu engajamento comunitário. O que é que você já tem feito, já fez nesse sentido? Eu já fiz doações de roupas, né? Já visitei algumas pessoas onde conversei com colegas profissionais já da área, pedindo um suporte Vamos mesmo. só deixar claro, você fez as doações antes da campanha, né? Você já vinha fazendo. Isso, eu dei uma parada no momento por ter iniciado a pré-campanha mesmo, eu dei uma estabilizada, por receio mesmo de que viesse, olha, ela está fazendo doação, para comprar eu me segurei. Mas ano passado mesmo a gente fez um evento no Centro Cultural daqui de Santo Antônio, onde tivemos principalmente a doutora Patrícia, como uma das palestrantes, que a gente falou sobre a violência. Então, eu já fiz algumas ajudas, mesmo sem ter estrutura, e acredito que se eu estiver lá dentro, como parlamentar, eu teria um suporte maior, e teria uma voz de fala, né, que possa engajar ainda mais e dar um suporte maior para essas mulheres. Muito bom, muito bom. Aí chegou aqui um cafezinho para a gente. Vou ter que levantar para buscar esse café aqui agora, viu? Sem problema. Para seguir a gente. Então, o nome aqui da nossa live, nosso podcast, é o Café com o Professor. Então, chegou o café para a gente degustar aqui. Rayane vai degustar o café com o professor agora. Agora eu vou ter que levantar. O negócio aqui é sofisticado, viu? Certo. Subir a tela um pouquinho. E agora a gente está aparecendo. Vamos lá, fica à vontade aí, se sirva. Vamos degustar esse café. Ai, meu Deus, derramou tudo aqui. Nada não. Acabou melando. Ó, o programa todo é bom. O podcast todo é bom. Agora, essa parte... do café, né? Essa é delicada. É delicada. Extrair aqui o melhor café. Aí eu queria que você já fosse aí pensando para falar sobre sua trajetória pessoal. Essa aí eu tenho fala até demais. É demais, então fique à vontade que a gente ainda tem aqui 13 minutos para você falar sobre sua trajetória pessoal aí, sobre seus projetos pessoais, né? Não só estamos aqui para falar sobre política, né? Na verdade, política aqui é o detalhe só, né? Mas aqui é um bate-papo com as pessoas que se interessam por um futuro melhor para a SAGE. Assim, Marcos, aos 16 anos, né, fui diagnosticada com linfoma de Hodgkin, onde eu enfrentei uma dura batalha contra o câncer. Fiz acompanhamento, né, no Hospital Aristide Maltês. Ali foi quando eu percebi o tão duro que a vida era. Com 16 anos, né? Isso. Porque às vezes eu vejo pessoas que têm oportunidades de lutar, de vivenciar e ter uma juventude, onde infelizmente eu fui tirada daquilo ali, naquele momento da minha vida. Eu já era mãe e eu tive que estar afastada do meu filho pela primeira vez, intensamente, e correndo um sério risco de não voltar mais para casa. Então, quando eu vi a minha saúde, pelo fato de também ter 16 anos, eu lutei contra o câncer, né, da maneira mais, assim, difícil, e ao mesmo tempo eu tinha a esperança de que eu iria sair dali do hospital viva. E depois eu vim para Santo Antônio, já
estava bem, eu tinha finalizado o tratamento, e onde eu comecei a enfrentar dificuldades de dores. Sentia muitas dores no corpo, sem saber o que estava acontecendo, não sabia se era doença novamente, e tinha aquele medo de a doença voltar e eu ter que enfrentar aquela luta novamente, né? Então, desde os 16 anos, eu comecei a ver o tão quão difícil era. Eu sou filha de mãe solo, né? Minha mãe, ela é doméstica. Fui criada pela minha avó, pela minha mãe e pelo meu tio, que é filho de criação também da minha avó. Então, assim, a vida para mim nunca foi fácil. Então, quando eu entrei para a política, eu já sabia também que não seria nada na vida ela vem fácil. E quando ela vem, ela passa a perna na gente lá na frente. Verdade. Você tem uma história que me é muito familiar em relação a esse seu problema de saúde. O meu irmão, com 22 anos, pouco mais velhinho que você, né? Ele também foi acometido pelo linfoma de Hodgkin. Aí o tratamento foi muito duro, porque ele teve uma trombose e teve que deixar ele de cama. Além do tratamento, ele ficou de cama durante 1 ano. O linfoma dele foi na região do mediastino. Né? Mas, graças a Deus, já se foram 20 anos de cura, né? Que ele foi curado. Né? Fez quimioterapia, fez o tratamento com a vacina, que na época era muito nova, mas não funcionou no caso dele, teve uma recidiva, fez radioterapia e fez o transplante de medula. Né? A própria medula dele é o que a gente chama de transplante autólogo. Então, não fui eu que passei pela doença, mas eu sei muito bem o que você passou. Realmente é muito difícil passar por uma doença séria, um câncer ou um problema cardíaco que exige uma solução mais drástica, uma cirurgia. Fragiliza muito as pessoas. E o nosso psicológico. O psicológico fica muito abalado, mas uma coisa eu posso afirmar: se você está ali pegado na mão de Deus e pedindo em nome de Jesus a sua cura, você vai com certeza obtê-la. Você vai seguir pelo melhor caminho. Isso aí foi o aprendizado maior que eu tive na minha vida. Tô entendendo. Mas, o que você achou do café aí? Achei legal. O café é gostoso, viu? Vocês estão servindo aí, cafezinho aqui com café com o professor, entrevistando aqui a amiga Rayane Guedes. Mas me diz aí, me fala aí projetos para a cidade. O que é que você já pensou? Projeto trazendo, acho que hoje a gente precisa ter uma avaliação em relação à saúde. O que é que precisa ser feito? O que é que precisa trazer de melhoria, né? Porque às vezes o vereador ele pode trazer um projeto dele, mas o que é que a população hoje ela precisa verdadeiramente? Então eu estou buscando entender o que é que as pessoas aqui de Santo Antônio, quando eu estou fazendo visitas, entendendo as necessidades delas. Então assim, hoje o meu projeto é voltado mesmo em relação ao social também, né? Porque como eu te falei, eu tenho um projeto chamado Esperança em Ação, onde a gente deu uma pausa, porque como eu que estava de frente, não tenho muitos membros participando ainda, porque por ser um projeto pequeno, a gente está esperando o período da política passar para eu começar a voltar a atuar novamente. Em relação também aos projetos voltados às mulheres, que eu acho que precisa ter palestras, onde a gente informa as dificuldades enfrentadas e quais são os direitos, né? E quais órgãos elas podem procurar de suporte e de ajuda. Em relação à saúde, também questão de transporte. Porque tem muitas pessoas, como eu mesmo, a gente viaja às 1h30 da manhã e não tem uma alimentação boa, nem todo mundo tem condições de estar custeando que vai comer lá no hospital, não tem previsão de quando vai sair. Tem pessoas que saem daqui 1h30, chega às 7, 8 horas da noite. E eu fui uma delas. E não tinha muitas das vezes dinheiro para custear aquela alimentação. Entendi. Você falou numa situação aí muito crítica aqui na cidade. Eu defendo que tenhamos um transporte público gratuito. Santo Antônio de Jesus, com 100 e poucos mil habitantes, ele não pode cobrar uma passagem
do seu munícipe, do seu habitante, né? Então, eu defendo a reformulação em todo o sistema, que inicialmente troquemos todos os ônibus, botar uma mobilidade elétrica, né? Incentivar mais os mototaxistas e aí, então, poder cobrar pela passagem do ônibus. Isso é um pensamento meu, Rayane, dessa mobilidade urbana, né, que precisa melhorar muito aqui em Santo Antônio de Jesus. E seria ótimo. Né? E acho que você poderia contribuir muito nesse sentido. Que não seja como vereadora, que é o que você espera que seja, né? Mas pode ser também que não seja, mas que a gente continue tocando nessa tecla. Né? Santo Antônio ainda não pode cobrar por um serviço, né, que não cobre uma distância muito longa. Então é injusto você cobrar uma tarifa do munícipe. O que é que você acha disso? Como é que você pode, e aí eu falo assim de futuro, numa eventual eleição sua, como você trataria o transporte público? Amiga, eu sinceramente analisaria, né? Seria um benefício muito legal para aqui para Santo Antônio, porque nem todo mundo também, muitas das vezes, né, fazem um percurso como da cidade de Nova 2 para o centro da cidade, ou até mesmo até a rodoviária, não tem aquele valor específico. Até hoje é uma taxa que eu acho, na verdade, uma taxa não, é um valor que é cobrado que eu acho alto, né? Porque estão cobrando hoje, atualmente, R$ 4. E é um valor significativo. Muito alto para a nossa cidade. Com muito certeza. Alto. E assim, tem pessoas que utilizam o transporte 2, 3 vezes no dia. Sim. E aqueles que têm filhos. Então, seria uma proposta legal que eu poderia avaliar. E, dependendo, né, também do que fosse apresentado, poderia votar positivamente a favor. Legal, Rayane. A gente está chegando ao final do nosso podcast. Né? Temos aqui 4 minutos. Desde já eu quero agradecer a sua presença, né? Deixar o espaço aberto aqui para um posterior bate-papo. Eu sei que agora você está pegada, que daqui a pouco tem caminhada aí, né? Às 7, vai passar lá perto de casa. E eu queria desde já também te desejar boa sorte, né, na sua empreitada. Espero que você alcance o que você deseja. Né? Sua participação em si só no processo já é muito bom, né? Pessoas jovens ingressando na política, trazendo suas ideias, até para renovar esses ares políticos daqui de Santo Antônio de Jesus, que são sempre as mesmas figuras participando do processo. Né? Então, eu queria deixar aqui o espaço para você fazer suas considerações finais, né, sobre tudo. Desde já, né, eu queria agradecer pelo convite, né, pelo bate-papo também, que foi bem legal. Me trouxe também alguns aprendizados. E assim, eu queria pedir para o pessoal, né, que desse oportunidade para a gente que está tentando o pleito pela primeira vez. Temos, não somente eu, temos vários nomes, também no partido que eu estou, o MDB, tem vários nomes novos, e de pessoas que têm propostas a se apresentarem. E eu acho que as pessoas de Santo Antônio de Jesus, ele tem que ter uma consciência de que o voto, ele automaticamente, ele tem uma consequência lá na frente. Quando a gente vota só porque o candidato deu algo, é delicado. Que é uma troca. Eu compro seu voto, você vota em mim, eu não lhe devo mais favor. E assim é tratado pelos políticos daqui de Santo Antônio de Jesus. Então, eu acredito que a gente precisa mudar e renovar aquela Câmara ali. Precisa ter projetos, propostas. Se eu chegar, é o que eu falo, eu não ando prometendo nada para ninguém nas minhas visitas. Porque se eu prometer um posto, um asfalto, vou fazer uma praça, eu estaria mentindo. Porque para mim poder cumprir qualquer coisa, eu preciso ter algum projeto de lei, um projeto de governo, apresentar os demais colegas para depois a gente fazer a votação. E se os colegas lá disserem, eu não vou aprovar seu projeto, eu passo por mentirosa. Então acho que as pessoas têm que ter essa consciência de voto, votar em pessoas que elas se identificam, pessoas que têm algo de bom para oferecer daqui a 4 anos. Não somente nesse período de política. Então, o que eu peço hoje é que as pessoas tenham uma conscientização naquilo que ela está fazendo.
puder me dar uma oportunidade, ótimo, né? Porque eu tenho vários projetos, tenho vontade, sou nova e estou na luta. Mas também, se não for dessa vez, é porque Deus ele sabia de tudo e de todas as coisas. E não era o momento nem a hora. Com certeza. E o momento vai chegar. Com certeza. Não podemos é desistir. Verdade. Então pronto, Raiane, valeu, brigadão aí mais uma vez. Voto não tem preço, voto tem consequência, né? Então vamos cuidar em quem a gente vai votar, isso é importante. Valeu? Então aí, estamos finalizando nosso podcast agora. Um grande abraço aí a todos, obrigado aí a quem assistiu a gente até agora e vai ficar gravado aí no nosso feed do Instagram esse podcast. Um grande abraço, hein? Tchau, tchau, gente. Valeu, querida. Obrigado, viu? Obrigado.